Amém? Todos acharam? 64:4 diz assim a palavra do Senhor: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Podem sentar, amados. Esta é a segunda mensagem em cima desta referência, e ainda pensando na possibilidade de hoje, eu acho que caberia mais uma outra mensagem, fechando toda esta proposta, e tudo quanto a gente falou na primeira mensagem, e tudo quanto estamos propondo falar hoje, e talvez a gente feche com chave de ouro tão somente esta referência de Isaías 64:4. Tema o favor de Deus, não é? E quando a gente para bem para questionar esta postura do Deus que se manifesta e do Deus que desde a antiguidade ele já tem uma proposta, e a proposta de Deus é trabalhar em favor daqueles que nele esperam, a gente cai dentro de uma contradição, principalmente deste tempo presente que a igreja caminha, e que traz a consciência de um Deus utilitarista, um Deus da utilidade. Utilitarista é um conceito que, quando a gente trabalha dentro da filosofia, é quando se busca o máximo moral, a máxima compreensão lógica e racional e moral dentro da sociedade para trabalhar dentro de um aspecto que possa trazer uma viabilização para o crescimento da humanidade, para o crescimento da moralidade. Quando a gente trabalha isso dentro do conceito único e exclusivamente do utilitário, não do utilitarismo, a gente vai compreender que alguns de nós percebemos Deus e compreendemos Deus único e exclusivamente dentro desta pauta do Deus utilitário, do Deus que serve, do Deus que está aí para acudir, para socorrer. E quando a gente olha para Deus somente dentro da perspectiva deste Deus utilitário, dentro deste Deus utilidade, a gente cai numa contradição muito grande. E a contradição que nós caímos, irmãos, é que a gente deixa de servir o Deus que serve, e quando estamos falando do Deus que serve, estamos falando não do Deus serviçal, mas do Deus que basta, que é mais do que bastante, para procurar este Deus em cima de alguma nuance ou de algum aspecto que possa me favorecer. Quando a gente trabalha Deus dentro deste contexto mesmo, acima daquele Deus que promete vida eterna, mas dentro da proposta desse Deus que está aí para suprir todas as minhas necessidades, nós estamos trabalhando dentro da consciência deste Deus utilitário, que de alguma forma presta para alguma coisa, que é útil para alguma coisa. Mas quando nós paramos ante este Deus que está além da utilidade, este Deus que é Senhor, que é Criador dos céus e da terra, nós compreendemos que aqui há uma inversão de valores pautada neste tempo, que tenta buscar Deus em cima de um negócio, em cima de uma proposta, em cima de uma condição, em cima de um arcabouço que possa me trazer possibilidades de dividendos, onde eu possa crescer, onde eu possa, do ponto de vista bíblico mesmo, levar as minhas estacas para armar a minha tenda de uma forma muito mais ampla e promissora do que aqueles que estão buscando uma outra possibilidade. E aqui, quando nós falamos em estarmos servindo a Deus, nós estamos de fato servindo a Deus e não trazendo Deus para dentro dos nossos negócios. Quando eu quero fazer de Deus o negócio da minha vida, este Deus é pequeno, este Deus é utilitário, este Deus é o Deus útil. Mas quando eu compreendo Deus fora desta realidade, Ele é aquele que desde a eternidade já vem trabalhando em detrimento da raça humana, em detrimento do servo de Deus, em detrimento daqueles que pelejam e que militam para a vida eterna. Então, quando compreendemos, irmãos, Deus dentro do paradoxo do que nós estamos trabalhando a Bíblia, este Deus, Ele é um Deus que se manifesta, mas que se manifesta em cima de uma relação humana, que parte do homem, não de Deus. E quando esta relação parte de Deus, Ele deixa de ser o Deus utilitário, Deus utilidade, para ser aquele que é sobre todos e que põe o homem como sendo seu servo, e que se tiver juízo,
vai compreender que, se adorando esse Deus, tem que se adorar com legitimidade. Não é um Deus de brincadeira. É muito comum homens, por seu bojo de religiosidade, cumprir ritos a entidades espirituais. É muito comum também perceber homens que fazem votos a divindades e a deuses, procurando oferecer aí algum tipo de sacrifício infundado, mas que possibilita uma possibilidade de um dividendo por parte deste Deus ou desta entidade. É muito comum ouvirmos de homens frases parecidas como esta, prestem bem atenção: eu ponho Deus à frente e tudo vai dar certo. Como se Deus fosse uma marionete, como se Deus fosse um amuleto, como se Deus fosse um objeto onde eu posso pegar e mudar ele de posição para posição, porque eu levo esse Deus comigo e tudo vai dar certo. A gente não leva nada e a gente não põe nada, porque Deus é sobre tudo e nós somos servos, mas nós temos esta infantilidade de estarmos nos conduzindo assim. É muito comum também a gente não só estar levando esta frase de levar Deus para tudo dar certo, mas é muito comum em rede social hoje alguém escrever aí no seu perfil: eu e Deus somos maioria, como se Deus fosse alguma coisa que eu pusesse do meu lado para eu lograr êxito. É muito comum também, irmãos, a gente trazer um jargão, não é? Que Deus ajuda quem cedo madruga. Se isto é fato, então o ladrão que rouba logo pelo amanhecer, ele tem ajuda de Deus? Se isto é fato, o pastor que tem dificuldade em dormir e que geralmente vai dormir ali quando está amanhecendo, Deus não vai ajudar? É muito comum também alguns de nós tomarmos aqui uma consciência deste Deus utilitário que serve para me servir. E este Deus não é utilidade que eu trago para me servir, mas este Deus é Deus, é Criador dos céus e da terra, é aquele que me amou primeiro, é aquele que, olhando, não havia nenhuma possibilidade em mim para que eu pudesse apresentar-me ante a Ele e oferecer sacrifícios, porque eu era, ainda semana passada falei sobre isto, não só vítima do pecado, mas eu era transgressor diante de Deus também. E a gente brinca, e a gente pensa que confiar em Deus é um mérito nosso, e a gente pensa que quando eu confio em Deus é para o benefício do próprio Deus e não para o meu próprio benefício. Imaginamos isso. Eu tenho fé, logo Deus tem que agir ao meu favor. Não é assim, irmãos. Ainda que minha fé seja uma fé fundada em Deus, sobretudo Deus não tem obrigação para comigo. Ele me ama, Ele se entregou por mim, Ele foi à cruz pelos meus pecados. O Deus menino, o Deus homem, o Deus que foi à cruz e padeceu por mim. Isto é uma narrativa bíblica que todos nós compreendemos, mas também não estamos falando aqui do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra e que vê a humanidade como sendo uma criaturinha sua, e nós devemos nos perceber como criaturinhas de Deus. Agostinho, ainda bispo de Hipona, lá 400 e pouco da era cristã, ele propondo Deus, ele fala: esta criaturinha quer te adorar. Hoje a gente mudou, o homem é o centro e Deus é a criatura. Se o homem é o centro e Deus é a criatura, logo eu oro a este Deus, Ele tem por obrigação de resolver os meus problemas. Eu ofereço os meus sacrifícios a este Deus, logo Ele tem por obrigação de realizar alguma coisa na minha vida, porque eu fiz a minha parte. E não é assim, não pode ser assim. Estamos cometendo o maior tipo de sacrilégio dentro de nossas igrejas. Quando se fala de sacrilégio, pecado grave, de profanação, porque a gente está condicionando Deus à nossa realidade, e Deus não se condiciona à realidade do homem. Quando a gente pega a cristandade, a história do cristianismo, talvez hoje esteja o momento mais crítico da fé cristã de toda a narrativa,
Porque em todo tempo o povo sempre temeu muito a Deus, em todo tempo o povo foi até que cego em relação a servir a Deus, principalmente na igreja católica de Idade Média, onde todos tinha medo de sequer tentar levantar os olhos para Deus, e toda oração tinha que ser feita de joelho, porque senão este Deus puniria. Agora a gente chega em pleno século 21, não é? Este tempo em que a gente vê uma sociedade totalmente voltada para o humano e não para Deus, e que vê uma conspiração para criar uma política universal, uma política que governe tudo, uma religião que governe tudo, e a gente vai criando padrões para este Deus encaixar dentro do nosso esquema e dentro do nosso sistema. E não é assim, irmãos. Não pode ser assim. Nós não podemos usar a Deus. Deus é quem nos usa. Nós não podemos tentar a Deus. A Bíblia diz que Deus, ele não é tentado por ninguém, nem pelo mal. Talvez Deus nos ponha à prova. Não se usa Deus como se usa uma roupa, como se usa um calçado, e mesmo como se fosse eu que determinasse para ele como é que tem que ser. A gente inventou um tipo de cristianismo que não existe na Bíblia, customização de Deus, o Deus personalizado. O Deus que eu sirvo é customizado. A gente tem um carro, a gente tem uma moto, e hoje até a Bíblia, a gente tem a Bíblia customizada. Aí eu tenho um carro, eu quero pôr ele parecido com o que eu sou, eu vou customizo o carro. Pego uma moto, quero pôr ela próximo daquilo que eu sou, customizo a moto, não é? Eu personalizo o ambiente em que eu moro para estar mais parecido comigo. Aí o homem está dentro desta postura. Se ele customiza coisas e se personaliza coisas para estar mais parecendo com ele, hoje, infelizmente, a humanidade está caminhando nesse processo. Customização de Deus, personalização de Deus. Quem é o Deus que eu sirvo? Se eu sou justiceiro, é o Deus vingativo, que pune, que mata, que me dá viés para fazer o mesmo. Se eu sou muito amoroso, é o Deus de amor e compaixão. Se eu sou carnal, é o Deus que me entende. Se eu não compreendi bem a história da igreja, a igreja que tem que ser inclusiva. Pegar todo tipo de gente que a Bíblia condena e pôr dentro da igreja e falar, não precisa de mudança de vida, pode ser o que você era. Vem roubando, vem matando, vem prostituindo, vem sendo pedófilo, vem tudo. E continua sendo, porque a Bíblia é inclusiva, o reino é inclusivo, Deus é inclusivo, Deus nos entende. E Deus está do céu meneando a cabeça e tentando compreender, se é que ele compreende, não é? É metáfora de vida, o que aconteceu com a igreja. Porque o homem está querendo determinar regras para Deus. Porque o homem criou uma igreja distante da palavra de Deus. Porque a igreja tem que ser inclusiva para o pecado, enquanto Deus é contra o pecado. Porque o povo de Deus pode ser profano se a Bíblia está falando que este povo tem que ser santo. A igreja, ela está criando uns tipos de robozinhos, de homens, de mulheres, tipo de coisinha que nos faz estarmos apercebidos mais na glória da igreja do que na glória de Deus. Mais voltado para aquilo que a igreja determina, ou para aquilo que eu sinto bem, do que o que a palavra de Deus determina. E talvez aquilo que a palavra de Deus me cobre e que vai me doer no coração, porque eu estou contrariando a palavra de Deus. Amém? A nossa geração é uma geração da customização, da personalização, não é? A fé do paradoxo é esta: eu sirvo Deus ou Deus me serve? Quando a Bíblia está falando do Deus que serve, é do Deus que é mais do que bastante. Não é o Deus que vai ser servo. É o Deus que é fiel à sua palavra e não à minha palavra. É o Deus que é justo por si mesmo e não pela minha justiça. E quando falamos da fé humanista, a nossa geração é uma geração que customiza mesmo. Olha, Deus tem que ser segundo a minha imagem e semelhança. Quando isso começou, irmãos? Quando a gente começou a pôr nome de homens nas igrejas. É a luterana, é calvinista, é arminiana, pais de reforma protestante. É a do Papa Francisco,
É a do Chico Xavier? É a do apóstolo do chapelão? E a gente sai pondo. Você passa na porta de uma igreja dessas aí, você vai compreender o líder dela. Porque a igreja é segundo a imagem e semelhança do seu líder. Mas quando é a igreja de Jesus, esta igreja tem que ser segundo a imagem de Cristo, de Deus, do Espírito Santo, não de homens. Porque Deus não tem obrigação para com homens, senão que Ele ama e Ele pode salvar. Amém? Queremos que Deus pareça conosco. É muito comum um pai de família pegar uma criancinha no braço e falar: olha que gracinha, é minha cara, é a cara da mãe, não é? Avós, Darcilene, Janderson, Vicente, eu. E pega a criança e fala: nossa, pareceu com qual dos avós? Né? É a cara do pai, não, é a cara do avô. Tem todos os problemas que o avô tem, porque ele herdou isto. É o meu neto que herdou um bocado de coisa do vô dele, do outro lado. E é Deus que tem que propor isso, não somos nós. Não é a criança que põe Deus no colo e olha para Deus e fala: que gracinha, é minha cara. Olha como parece comigo. Os olhos é da mãe, mas a boca é minha, o trejeito é meu, o falar é meu. Irmãos, estamos invertendo o processo, porque a gente tenta pegar Deus e falar: olha como é bonitinha, segundo a minha imagem e semelhança. E Deus está falando: eu não estou nisso, a gente está brincando aqui. Nenê, para Deus. Como é parecidinho comigo. Deu 3 horas da tarde, vamos deitar, deita aqui, faz ele dormir, tem que ninar, porque a criança dormindo esse período aí matinal, é saudável, ela vai crescer saudável, mas é Deus. E nós achamos que já estamos neste padrão. Uma fé totalmente humanista. Crê em Deus? Não, eu creio no homem. Crê em Deus? Não, eu creio na ciência. Crê em Deus? Só onde a penicilina não resolver. Crê em Deus? Ah, não sei, eu acho que eu vou mais crer nas possibilidades daquilo que eu posso alcançar com as minhas mãos. Crê em Deus? Ah, mas a ciência não fala nada sobre ele. Irmãos, não estamos aqui para sermos confrontados com ciência nem com homens. Estamos aqui para ser confrontados por Deus e pela ação do Espírito Santo. E se de fato somos confrontados por Deus, a transformação de vida, a mudança de vida, a santidade, a compreensão do valor de Deus e a compreensão do nosso valor. Deus é todo poderoso, nós somos insignificantes. Deus pode tudo, nós somos limitados. Deus é eterno, nós passamos como um conto ligeiro. Amém? Será que estamos tentando customizar Deus? Deus é criador de todas as coisas, o homem é subproduto do barro. Deus é autoexistente, o homem é limitado em suas ações. Deus é todo poderoso e eterno, nós só somos mais uma geração que passa na presença de Deus. Quando a gente fala de história de civilização, a gente tem que falar de 6.000 anos de existência. Quando a gente fala de história do homem, vai trabalhar aí pelo carbono 14 com 15 milhões de existência do ser humano na face da Terra. Se a gente pega só a narrativa bíblica, nós estamos falando de 6.000 anos de existência. E daí a gente passa 6.000 anos. Tenta imaginar quantas pessoas nasceram e morreram. Quantas pessoas contemplaram a glória de Deus e se foram. Quantas pessoas estão passando. Quantas pessoas cometeram equívocos na presença de Deus. Neste tempo nunca teve tanto equívoco como este equívoco do tempo presente. Este equívoco da tentativa do sacrilégio, não é? Da profanação contra Deus, do pecado grave contra Deus. Porque olha, Deus é aquele que está lá em cima, e aí aparece gente e fala: o cara lá de cima. Eu e Deus, maioria. Isto chama-se imbecilização da fé. O Deus demiurgo, pequeno, o Deus demiurgo também, pequeno Deus da filosofia grega, aquela coisinha simplória que não tem significado. Olha, eu levo o Deus Apolo, onde eu ponho? Ponho lá, e agora? Vou pôr aqui.
Irmãos, este não é o nosso Deus. Ele não se limita, ele não se prende a homens, ele não está enclausurado dentro da religião. O homem não foi feito para passar perante a face de Deus e se ir, não foi. O homem foi feito segundo a imagem de Deus, em Adão que caiu e recriado em Cristo Jesus que o acolheu. O sacrifício é universal, é universalista ou é de expiação limitada? Aí a militância cristã hoje, da hipergraça, fala que este Deus, o sacrifício dele é universalista. Logo, Cristo morreu por mim, todos serão salvos, a humanidade é salva. Bom, mas aqueles que creem, não, isso é coisa passada, aqueles, porque ele morreu por todos. Aí o segmento fala, não, morreu só para os eleitos. Aí a Bíblia está falando, ele morreu. E aqueles que professar fé nele, e crer no sacrifício, e andar segundo a sua palavra, é salvo. E assim homens vão passando perante a face de Deus. Mas homens caíram em Adão, homens têm a possibilidade de serem regenerados, recriados em Cristo Jesus, não é? Deus trabalha a seu favor. Ele trabalha. Não é você que põe ele para trabalhar, é ele que trabalha. Não é você que dita normas para ele dita normas para você. Ele está no controle de todas as coisas. Ele é eterno, ele é Deus. Pequenos vermes, é o que o salmista fala, vermezinho de Jacó. Criaturinha, é o que Agostinho fala. Mas eu sou filho de Deus, e bate no peito. Mas Deus concorda com a sua vida de rebeldia? Ele me entende. Qual o pai que não disciplina o filho, irmãos? Mas hoje não pode, lei da palmadinha ficou no passado. Isso é para homens secularizados. A igreja é diferente, o reino de Deus é diferente. Se for necessário, Deus ainda pega e Deus ajuiza com justiça, bate, espanca. E qualquer pai de família cristão, ele sabe que a vara está ali para a correção da criança mesmo. Porque se eu sou disciplinado por Deus, logo eu aprendo a disciplinar os meus filhos. Se eu sou disciplinado por Deus, logo eu aprendo a disciplinar aqueles com quem eu estou caminhando. E é assim que é, não tem outra proposta. Não, mas este Deus customizado, não existe esse Deus customizado. A gente está brincando no jardim da infância espiritual, não pode ser assim. Se Deus trabalha ao nosso favor, Ele trabalha para nos garantir a salvação. E aí é o que o salmista está falando desde a eternidade passada. Quem já viu tal coisa? Deus, que desde a antiguidade trabalha para o seu povo, para aqueles que nele esperam. Amém? E aí quando Ele está trabalhando por nós, está oferecendo Jesus, está te garantindo salvação, está perdoando seus pecados, está apagando as suas transgressões, está eliminando da sua vida todo tipo de iniquidade, a fim de trazer para você, ser humano caído, a possibilidade de reerguer para o seu benefício. Não é para o benefício de Deus, é para o seu. Somente para o seu benefício. Para um bom relacionamento com Ele. Deus te pega sujinho, Deus te limpa, Deus te lava, Deus te purifica, Deus põe perfume em você, talquinho em você, limpa a sua caquinha mesmo, sopra em você, deixa você limpinho e fala, agora eu quero relacionar com você, você é filho. E se você compreende isso, você aceita, então amém, glória a Deus, né? Se não, é a porca lavada que volta ao lamaçal, é o cão que volta ao próprio vômito. Não pode acontecer isso no nosso meio, irmãos. Fomos gerados em Cristo Jesus para toda boa obra, é o que a Bíblia está falando, não é? Não somos nós que trabalhamos a favor de Deus, é Deus quem trabalha
a favor de nós. E quando, de fato, somos aqueles que compreendem a necessidade de parar de fazer esforço para confiar, a fé cristã é a fé da esperança. Não é a fé utilitarista. Não é da utilidade. Põe Deus como sendo aquele que pode acudir às minhas necessidades. Nada disto. A fé cristã é a fé na esperança, nas promessas. É a fé no bem-estar da vida presente e a fé que garante a eternidade em Cristo Jesus. Esta é a fé cristã. Deus está te prometendo salvação e vida eterna. Deus está trabalhando por você, por cada um de nós. E não é meu servo, não é meu serviçal, é meu Senhor. E mesmo assim Ele está providenciando algo melhor ao nosso respeito. E quando a gente compreende isso, tudo fica leve, tudo fica melhor, tudo fica solto, sem psicose, sem neurose. Aquela coisa do crente neurótico, do crente psicótico, do crente santarrão, do crente justiceiro, do crente que está olhando para o erro do outro. Porque a gente para de olhar para tudo isso, a gente quer comungar, quer olhar para o irmão que está ao lado e percebê-lo como sendo salvo, remido, regenerado, como eu fui. E aqui nós vamos caminhar para o louvor e para a glória de Deus, vamos adorar, vamos celebrar. O nosso trabalho é descansar, e quando o crente descansa, ele adora. Porque o que é adorar, irmãos? Adorar é uma forma de reação em cima da revelação da palavra de Deus. Deus revelou a sua palavra, logo a gente percebeu a revelação, a gente reage a isto, é louvor e adoração. Então o louvor e adoração é isso. E aí o que a gente faz? A gente canta, a gente celebra, a gente grita, a gente chora, a gente ora, a gente pede perdão, a gente compreende a necessidade de uma comunidade bem estreita, que vive em plena comunhão, e a gente celebra os mistérios de Deus. É isto que nós estamos fazendo aqui nesta noite, justamente isto. Eu vim cumprir o meu dever espiritual? Não, você veio porque Deus te chamou. Mas Ele pode fazer tudo por mim, aquilo que for da vontade dEle, não sua. Todo o trabalho do homem é em vão. Toda preocupação humana é mesquinha. Toda religião é um embuste desnecessário de Deus. Embuste, palavrinha que traduz mentira. Estou mentindo em nome de Deus, sou religioso. Deus não quer religiosos, Deus quer homens que se rendam a Ele, compreendam o seu poder, a sua soberania, e que o honre, e que o adore, e que fale não para o mundo, e sim para Deus, para a salvação, para a vida eterna, não para o pecado, não. Bom, mas a gente barganha, não tem barganha, não tem negociação, crente é crente, acabou. Salvação, vida eterna, não tem esta perturbação mesquinha, preocupação mesquinha do ser humano pelo próprio ser homem. Toda religião é um embuste desnecessário, pois ele se manifesta para a salvação do seu povo fora do bojo da religião, e sim pela graça, sim pela palavra de Deus, sim pelo Evangelho. Fechando, irmãos, não podemos fazer promessas a Ele, mas Ele é quem faz promessas a cada um de nós. Todas as promessas que fazemos, há sempre um grande risco de cair na contradição e no descrédito, porque são promessas que homens fazem. Todas as promessas que o homem faz, eu sempre falo, promessas não foram feitas para serem cumpridas, mas para ser quebradas. Quando se pega a dimensão do homem, promessas é para ser quebrada. A dimensão de Deus, quando Ele faz promessa, é porque Ele já está pondo a esperança no seu coração para realizar isto posteriormente. E neste contexto, fechando esta mensagem, deixa eu pegar aqui. Toda promessa que fazemos, há sempre um grande risco de cair na contradição e no descrédito, por ter como garantia o próprio homem. Mas toda promessa de Deus sempre se cumpre, por ter como garantia o próprio Deus. Não homens, Deus. Ele quer trabalhar, mas Ele já vem trabalhando a favor de cada um de nós, amados, em nosso benefício, para o nosso sucesso, para a nossa vitória.
para que possamos ter uma vida de vitória aqui e definitivamente uma vida espiritual quando Jesus voltar para a sua igreja. Este é o povo de Deus, acabou. Bom, mas e o que passa disto? É de procedência maligna. E o que fica antes disto? Também é de procedência maligna. Amém? Este é o povo de Deus.